Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão, e esse aqui é um vídeo especial. Guia do Campeonato Carioca. Já começou o torneio estadual na última quinta-feira com uma partida antecipada da quinta rodada, jogo entre Flamengo e Audax, onde a equipe rubro-negra venceu por 1-0. Mas hoje será o início da primeira rodada, e eu vou trazer aqui algumas participações importantes para elas falarem sobre todos os times do campeonato estadual e, claro, irei opinar aqui sobre o que esperar do Botafogo neste torneio. Como assistir? Qual o regulamento? Qual o adversário mais forte? Dos pequenos, qual ou quais que podem surpreender? Tudo dentro desse nosso Almoço com TF. Antes você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal e vai compartilhar esse vídeo. E vai mandar esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, seus grupos do Telegram, porque esse vídeo aqui foi feito com muito carinho para vocês. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Abro o vídeo falando primeiramente como assistir o Campeonato Carioca. A lei do mandante, criada há alguns anos aqui no Brasil, pela primeira vez ela é utilizada com força no Campeonato Carioca. Botafogo e Vasco da Gama não assinaram um contrato com a Abrax Ferres. Esta empresa, Abrax, assinou com Flamengo, Fluminense e as outras 8 equipes, as equipes de menor investimento do futebol carioca. E a Abrax vendeu o torneio estadual para 3 empresas, distribuiu para 3 empresas no caso. Band, para os jogos pela TV aberta, onde nós teremos 2 pelejas por rodada. Band Esportes, que passará vários jogos do torneio. E todos os jogos destas equipes como mandantes pela Dali App, pelo app da Dali, onde você terá ali um valor de R$ 34,90 para ter todos os jogos dessas equipes como mandantes. Já Botafogo e Vasco da Gama fecharam com a Cazé TV, e as pelejas do Glorioso e do Cruz Maltino passarão tanto no YouTube da Cazé TV e também na Twitch, mas só as partidas como mandantes. Exemplo, a estreia do Botafogo contra o Audax será transmitida pela Cazé TV. Já a segunda rodada do torneio estadual não será um jogo transmitido pela Band, mas a Band poderia passar, será transmitido pelo Band Esportes e pela Dali App. É só vocês pegarem. O jogo em que o Botafogo tiver com o nomezinho na frente é a partida em que o Botafogo será mandante. O jogo em que o time tiver ali em segundo lugar não é a partida em que será mandante. Jogos de Botafogo e Vasco como mandantes, vocês poderão assistir na Cazé TV. E das outras equipes, pela Band, Band Esportes e pela Dali App. Só explicando isso para vocês. Como que é o regulamento do campeonato estadual, TF? É do mesmo jeito dos últimos anos. 12 clubes, 11 rodadas, a equipe que fizer mais pontos na primeira fase ganhará a tradicional Taça Guanabara. Os 4 primeiros colocados farão as semifinais do campeonato estadual em jogos de ida e volta, com as 2 melhores equipes indo para a final. Lembrando que primeiro e segundo colocado, eles entram com vantagem em relação à semifinal, mas na final você não tem nenhum tipo de vantagem. Do 5º ao 8º lugar, eles farão ali mais 2 semifinais visando a Taça Rio. Copa do Brasil, os 4 primeiros colocados do estadual conseguirão a vaga na competição mata-mata da CBF, e a equipe que vencer a Taça Rio conseguirá mais uma vaga. Então, com isso, o Campeonato Estadual entregará 5 vagas para a Copa do Brasil. Entendidos? Então vamos falar sobre as equipes do futebol carioca. Chamo primeiramente o Léo Dantas para falar das equipes do interior do estado, das equipes de menor investimento do interior do estado. Léo, falei sobre cada um dos times aqui do Campeonato Carioca. O espaço é seu. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal. Tudo bem? Vamos então detalhar, destrinchar os 8 times de menor investimento que vão disputar o Campeonato Carioca deste ano. Vou iniciar pelas equipes do interior. Primeiro, o Audax, adversário do Botafogo na estreia domingo. Manteve o treinador, o Júnior Lopes, filho do Antônio Lopes, o delegado histórico técnico do futebol carioca. Mas vai ter que se remontar. Só 6 remanescentes em relação ao elenco passado. O grande destaque é o Tomás Kaique, foi um dos grandes zagueiros da temporada passada do estadual. Foi emprestado à Volta Redonda. Foi importante no segundo semestre do Voltaço e está de volta agora. Talvez seja um dos grandes nomes desse time do Audax para a temporada 23. Foram 21 reforços, ou seja, o Júnior Lopes vai ter dificuldade em montar um time propriamente dito com tantos nomes novos. A receita de contratações é a mesma do ano passado. Atletas que pertencem ao Audax de São Paulo, que integram o mesmo grupo, ou então atletas que se destacaram nas séries B, C e D do Brasileirão. Entre os grandes reforços, Rafael Castro, zagueiro do Brasil de Pelotas, o Mitkov, volante,
que jogou a Série B do Brasileirão pelo Cruzeiro e pertence ao Audax Paulista, e o Igor Leite, meia ex-Fluminense, ex-Volta Redonda, estava na Armênia, é primo do Kaká. O Audax de 2022 tinha como grande trunfo o ataque, né? A saída pelo lado e um bom centroavante. Mas faltava o meio-campo. Agora ele tem. O Igor Leite vai ser esse meio-campo, vai ser esse camisa 10 regente do Audax que faltou em 2022. Então, por isso, eu acho que o Audax parte já de um degrau superior em relação a 2022, embora precise meio que se remontar, mas tem mais qualidade no elenco. Também acho que o Resende está nesse patamar aí de Taça Rio, de tentar repetir o que já conseguiu no último ano. Conquistou a Taça Rio e obteve as vagas nos torneios nacionais dessa temporada, ou seja, vai ter calendário cheio, o que fez o time ir mais ao mercado do que nos últimos anos, já que vai jogar a Série D e também a Copa do Brasil. Foram 17 reforços, só que o Resende conseguiu manter a espinha dorsal do último ano. Perdeu jogadores importantes, é verdade, muitos deles indo para o Botafogo. O DG, o Brandon, o Jefinho, mas tem ainda 10 jogadores que conseguem iniciar a temporada como um time titular praticamente. O Jefferson, o goleiro, o João Anderson, experiente zagueiro, o Paulo Vitor, Medina, meio-campistas, o Igor Bolt estava emprestado ao Voltaço, retorna agora, é um ponta, pode jogar de meia também, tem muita velocidade e muita qualidade. Então já tem a espinha dorsal. Os reforços são 17, em sua maioria atletas que se destacaram também em divisões inferiores do Brasileirão, mas que têm um pouco mais de experiência. Por que essa experiência para os reforços? Porque o time revela muitos jovens. O Resende é hoje um time formador, tem uma boa estrutura da Pelé Academia, melhor do interior do estado, mas é um time que, graças à parceria com o Lyon e com a Pelé Academia, tem revelado muitos jogadores. Então, jovens o time já tem. É preciso contratar os mais experientes para dar esse equilíbrio. Então, o Resende foi ao mercado. Os destaques para mim, entre as contratações, Raine, zagueiro do Figueirense, o Kevin, lateral esquerdo do Azures, Giovanni, meia do ABC, o Denner, meia do Marcílio Dias, Ian, atacante do Nova Iguaçu, carequinha, bom jogador, e a dupla do Cascavel, que foi bem no estadual e no nacional, Balotelli e Léo Itaperuna, que a gente já conhece aqui. São dois times que para mim vão brigar por Taça Rio, sem dúvida nenhuma. Bom, o outro time aqui do sul do estado é o Volta Redonda, mas esse eu confesso que tem um pouquinho de dificuldades para classificar. Onde ele pode entrar? Acho que ele briga por uma vaga na Taça Rio também, não vejo o Voltaço brigando por semifinal de estadual. Mas por que eu tô na dúvida? O Volta Redonda foi muito mal no ano passado, né? Lanterna, rebaixado. Conseguiu subir graças ao que é o regulamento do Rio, né? Só que o time do Volta Redonda manteve a base do estadual em que foi mal para o segundo semestre em que foi bem. Campeão da segundona do estadual, da Copa Rio e quase subindo na Série C do Brasileirão. Se o time estava mal no início e terminou o ano bem, o que mudou? O técnico, o Rogério Corrêa, com algumas contratações que a torcida torceu o nariz e mantendo a espinha dorsal, o time base, conseguiu transformar o Voltaço da água para o vinho, virou um time competitivo e organizado no segundo semestre. O problema é que do fim da temporada passada para cá, o time perdeu esse time base. Então o Rogério Corrêa vai ter que reconstruir o Volta Redonda do zero, não é só reforçar posições carentes. Reinicia o trabalho quase que do zero. Então é isso que eu tenho dificuldade, não dá para saber que time é esse do Volta Redonda que a gente vai ver jogando. Perdeu entre os seus destaques Tomás Kaique, Luiz Paulo, Pedrinho, Caio Vitor, que foi para o Botafogo, Matheus Alessandro, Bruno Santos, o artilheiro da segundona, o Dida, goleiro, e manteve poucos nomes. Destaque para o Bruno Barra, o camisa número 5 já de tantos anos, Naninho, que é um bom meio-campista, o Lelê, que se tornou um bom atacante, uma boa opção para o setor ofensivo, e o Wellington Silva, experiente lateral direito. Entre as contratações, me parece que o Volta Redonda prioriza setor defensivo, para ser um time menos vazado do que foi na temporada passada. Além do Wellington Silva, que eu já falei que permanece, Jefferson, goleiro do Náutico, Gilson, lateral esquerdo, ex-Botafogo, e os zagueiros Sandro, ex-Brusque, e o Daniel Felipe, que está retornando. Ou seja, vai ter que trabalhar para transformar tantos reforços num time. Essa é a minha dúvida em relação ao Volta Redonda. No Boa Vista, é um time que eu acho que nem Taça Rio vai brigar. É um elenco relativamente fraco, não acho o pior, mas não acho que vai brigar ali em cima, pode surpreender. Manteve o técnico, o Leandrão, que é um cara que tem dificuldade em trazer modificações táticas para o time. Jogando bem ou jogando mal, o Boa Vista está escalado sempre do mesmo jeito. Pode ser uma virtude, mas também pode ser um defeito, dependendo da condição que o campeonato te oferece. No ano passado, o Boa Vista perdeu ponto, brigou contra o rebaixamento, contra o Voltaço até o final, e praticamente não mudou. O X da questão é que conseguiu reforçar a posição mais carente em relação ao estadual passado, meio campo. Contratou o Andinho, que é um bom jogador jovem do Pérolas Negras, canhoto, organizador e que chuta muito bem de fora da área. Pode ser aí um cara para fazer esse meio campo ser um pouco mais produtivo do que foi na temporada passada. Boa Vista manteve poucos jogadores, mas alguns importantes. O goleiro Ari, o trio de ataque Vandinho, Matheus Alessandro e Di Maria, tem experiência aqui nos times de menor investimento, o Bull, lateral esquerdo, e o Cadu Fernandes, que foi um dos bons zagueiros do estadual passado. Entre os reforços, nomes um pouco mais experientes.
como o Clever, goleiro que está retornando, ex-Fluminense, Elivelton, zagueiro do Joinville, o Kelvin, zagueiro do Remo. O Boa Vista vive um mau momento financeiro, desde que um dos seus donos, por assim dizer, morreu. O time entrou numa espiral de ter dificuldades com as finanças, o que não acontecia antes. Então teve que parar de contratar medalhão, ou até jovens já com qualidade reconhecida, ou seja, vai ao mercado atrás de apostas. E o Leandrão ainda precisa mostrar um pouco mais como treinador. É por isso que eu acho que o Boa Vista não deve ser um grande destaque, acho que nem para a Copa Rio se classificar. Valeu, Léo, você volta daqui a pouquinho e agora eu vou chamar em ordem alfabética. Primeiro, chamo Renan Moura para falar um pouco sobre o Flamengo e as expectativas do rubro-negro em relação ao campeonato estadual. Fala, Thiagão, feliz 2023, irmão. Sobre Flamengo dentro do Campeonato Carioca, cara, eu sou muito sincero, eu acho que o Flamengo vai tratar o estadual como um torneio secundário. Tudo porque o Flamengo tem 3 decisões pela frente, né? Já a partir do próximo dia 28 tem a decisão da Supercopa, tem Mundial de Clubes, tem também a Recopa. Então eu vejo que o Flamengo vai deixar pelo menos de lado o Campeonato Carioca em um primeiro momento. A depender do que vai acontecer nessas outras competições, o Flamengo, é claro, vai colocar sua força máxima, até porque perdeu a última edição para o Fluminense. Quando se trata de clássico e também sob pressão em cima de um treinador, ninguém quer perder. Mas nesse primeiro momento, eu acredito que o Flamengo vai jogar com o que tem de melhor, no melhor estilo Dorival Júnior dentro do Campeonato Brasileiro, colocando uma equipe alternativa, até B, mesclando com alguns garotos e, claro, priorizando essas outras competições, valendo o troféu, Thiaguinho. Valeu, Renan. Chama agora o Vitor Lessa para falar um pouquinho sobre o atual campeão do torneio Fluminense e o que esperar da equipe das Laranjeiras do Fernando Diniz. Fala, TF, meu parceiro. Então vamos falar um pouquinho desse Fluminense para o Campeonato Carioca, sobre como o Fluminense vem para essa temporada 2023. Eu acho que vem com uma expectativa, tenho certeza que vem com uma expectativa de fazer um grande ano, TF. Um grande Campeonato Carioca, defendendo o título de campeão estadual de 2022. O Fluminense chega mais reforçado para essa temporada. Manteve toda a sua base titular de 2022, a exceção do Nonato, que saiu no meio da temporada, mas os principais jogadores foram mantidos. E o Fluminense contratou alguns reforços pontuais que podem ser muito importantes para essa temporada. O caso, por exemplo, do Keno, que chega do Atlético Mineiro, teve um 2022 difícil, complicado devido às lesões, mas é um jogador de qualidade, que chega para brigar por uma vaga de titular no time. O Jorge jogou para a lateral esquerda, uma posição extremamente carente do clube, já há alguns anos. O Lima, que veio do Ceará, que também é um jogador qualificado, começou muito bem o Campeonato Brasileiro do ano passado, depois, enfim, foi caindo junto com o time do Ceará, mas é um jogador que chega para dar uma opção interessante de elenco. O Guga, né, o Fluminense contratou 3 jogadores do Atlético Mineiro, o Keno, o Guga, o lateral direito, que inicialmente deve ser reserva do Samuel Xavier, o zagueiro Vitor Mendes, que estava emprestado para o Juventude, o Giovanni Monson, que é um garoto que foi revelado pelo Santos, estava no Holanda há muito tempo, aliás, há 2 temporadas, e conhecemos muito pouco, é uma aposta, né, um jovem ainda, de 19 anos, e também o goleiro Vitor Eudes, que é outro jogador que é desconhecido, foi revelado pelo Cruzeiro, estava sendo preparado para ser o substituto do Fábio, saiu, foi para Portugal, não atuou como profissional por lá e volta para ser o reserva do Fábio agora no Fluminense. Foram esses os reforços, o Vina poderia ter vindo, mas a negociação acabou não acontecendo. É um Fluminense que vem com uma base muito interessante e com o Fernando Diniz, né? Conseguiu fazer um Campeonato Brasileiro espetacular no ano passado, terminando na 3ª posição, garantindo vaga na fase de grupos direta, na fase de grupos da Libertadores. É um time que foi muito consistente desde que o Fernando Diniz assumiu. Teve um momento de turbulência ali, mas depois conseguiu se recuperar rapidamente. Então eu acho que é um Fluminense mais forte, é um Fluminense mais encorpado, com mais opções de elenco e dando sequência a um trabalho que já vinha sendo muito bom e muito positivo por parte do Fernando Diniz. Creio eu que entra no Campeonato Carioca como favorito ao lado do Flamengo, pela sequência de trabalho, né? Para mim, o Flamengo continua sendo o favorito pelo time mais forte que tem, mas acho que o Fluminense vem ali, vai mais uma vez tentar incomodar, principalmente porque tem conseguido vencer o Flamengo constantemente, e na gestão Mário Bittencourt é um time que também está saindo muito bem nos clássicos de uma forma geral. Então a visão que a gente tem
é que o Fluminense chega muito forte para essa temporada, chega para brigar pelos títulos. Se vai conseguir ou não sabemos, mas é uma equipe que tende a ser ainda mais forte e competitiva em relação a 2022. Valeu, TF, tamo junto, irmão, um abraço. Valeu, Renanzinho, valeu, Lessa, obrigado pelas participações. Chama agora novamente o Léo Dantas para falar das equipes da Baixada Fluminense e também as daqui da cidade do Rio de Janeiro, do campeonato estadual. Bom, continuando, agora os times da região metropolitana, um dos mais tradicionais, o Bangu, comandado pelo Felipe Maestro, ex-jogador do Vasco, foi muito extremo no ano passado, né? Foi um time que encantou, porque valorizava muito bem posse de bola, troca de passes, era melhor do que os adversários em boa parte dos jogos do estadual de 22, mas faltava o camisa 9, e aí não convertia as chances, perdia, o Bangu acabou ficando mal na tabela de classificação. Mas mostrou potencial. O Felipe está mantido e vai implementar, sem dúvida nenhuma, de novo, esse estilo. Tanto é que das principais contratações do Bangu, a maioria é de meio-campistas. Nem todos conhecidos, nem todos reconhecidos como qualidade absoluta. Mas foi atrás de meias, ou seja, fica muito claro que o Felipe vai de novo utilizar esse expediente. X da questão é que o Bangu perdeu jogadores importantes do elenco que mostrava algum potencial. O Denilson, que foi para o Cuiabá, por exemplo, o volante, o Baggio, o Lucas Duarte, o Ray Lopes, lateral direito, que pertence ao Fluminense, ou seja, também está tendo que se remontar. Fiz a questão que o Bangu teve uma longa pré-temporada, porque não jogou praticamente nada, no segundo semestre, então o Felipe teve tempo de ir pensando esses reforços, de tentar fazer todos eles virarem um time. Os destaques para mim: o René Júnior, volante, ex-Corinthians, ex-Bahia, e o Marquinhos Calazans, atacante, ex-Fluminense, ex-São Paulo. Por falar em Fluminense, renovada a parceria com o Tricolor, jogadores da base que já estão estourando a idade do sub-20, que não vão ser incorporados ao profissional, são emprestados ao Bangu. Isso pode dar um pouco mais de qualidade técnica também. Lá no ataque, Caio Monteiro, me parece ser um nome interessante também, ex-Vasco. O Liberato, jogador do Botafogo, da base também, que foi emprestado. Ou seja, se montou com o que dá financeiramente. Parceria com os grandes jogadores emprestados sem custo, poucas contratações. Ou seja, tem de novo um elenco barato, mas não necessariamente bom. O time do Bangu vai ficar de novo nas mãos do Felipe, conseguir fazer esse time render pelo trabalho dele e não pela qualidade do elenco que ele tem na mão. Pensando agora no Nova Iguaçu, é um time que foi muito bem no ano passado, né? Começou brigando contra o rebaixamento, mas se achou durante a competição e evoluiu. Está de novo sob o comando do Carlos Vitor, que é um cara que conhece muito bem os jogadores que o Nova Iguaçu revela. O Nova Iguaçu tem hoje, para mim, a melhor estrutura da região metropolitana, é um clube formador e tem feito esse trabalho muito bem, né? Revela bons jogadores, vende e consegue financiar ainda mais essa boa estrutura. Ou seja, é um time que não vai ao mercado atrás de grandes jogadores. Usa o que tem dentro de casa, com as pratas da casa. Foi vice da Taça Rio do ano passado e com isso conquistou a vaga para a Copa do Brasil e também para a Série D do Campeonato Brasileiro desse ano de novo. Então até foi ao mercado, mais do que ia nos últimos anos, mas sem grandes contratações, né? O Max, goleiro do Audax, para mim é um dos grandes nomes. O Léo Índio, que estava no Azures, o Marquinhos, que era do Boa Vista, o Breno, do Retrô, Natan, atacante do Avaí, são alguns nomes aí. Não perdeu muitos nomes, vai investir, repito, então, nas suas joias da base e na sequência do treinador que tem dado resultado nos últimos anos. Um time que eu aposto muito, e aí acho que até pode, dependendo aí dos times grandes, perdendo pontos com o time B, o Flamengo preocupado com outros torneios, pode até beliscar uma semifinal de novo, a Portuguesa. A Portuguesa tem tido um crescimento muito grande em estrutura, em investimento, em qualidade de elenco também. Começou mal o estadual passado, mudou de técnico, trouxe de volta o Felipe Surian e o time se acertou. Só que a manutenção desse elenco que foi bem no ano passado foi pequena. O Adson, lateral direito, o Joás, zagueiro, o Romarinho, Cafu, meia e o Emerson Carioca. São talvez os melhores jogadores de cada setor, mas são poucos. Então teve que ir ao mercado também. Então foram muitas contratações, como vai ter um ano cheio, se justifica o investimento para isso. Alguns destaques: o Reginaldo, zagueiro, ex-Chape, ex-Fluminense. Fernandes, volante, ex-Botafogo. Anderson Rosa, meia do Botafogo da Paraíba. O Vinícius Quis, que está vindo do Paraná. Giancarlo, que jogou a Série B pelo Operário. O Cariús, atacante lá dos times do Ceará, Floresta, Ferroviário. Ou seja, atrás de jogadores mais tarimbados. Abriu o cofre para investir. Tem um bom elenco, jogadores que a gente sabe que podem dar retorno no contexto de um campeonato estadual. É por isso que eu acho que a Portuguesa parte hoje com o melhor elenco entre os times de menor investimento
e é o mais provável entre os pequenos de tentar beliscar e tirar um grande da semifinal. Por fim, o Madureira, que mais uma vez é um time que não deve confirmar a tradição e ficar ali no meio. Acho que junto com o Bangu inicia a temporada como pior elenco, mas tem uma vantagem, conseguiu manter alguns jogadores importantes da temporada passada. O Juan, bom lateral direito, o Pierre, zagueiro, o Zóio, zagueiro também, Marcelinho e Rafinha, meio campistas, e o Guilherme Augusto, atacante. Além do retorno do Dida, que estava emprestado ao Voltaço e retornou, ou seja, espinha dorsal tem. Então tem um ponto de partida interessante que alguns outros times não têm, como o Bangu, por exemplo, que eu já citei aqui. Mostrou pouco potencial, poucos jogadores de grande qualidade, então precisa muito do conjunto para se acertar. Mudou de técnico, não está apostando mais em Alfredo Sampaio e Toninho Andrade, né, que vinham se revezando aí, experientes. Pegou o técnico que estava no Sub-20, jogou com ele a Copa Rio, que é o torneio dos menores do segundo semestre, e manteve o Felipe Arantes. Então me parece haver aí um trabalho de subir jogadores da base. O Madureira, mais uma vez, jogou Copinha nessa temporada, então vem trabalhando melhor as divisões de base. Então me parece que esse vai ser um ingrediente importante para o tricolor suburbano também. Entre os reforços, aquela mesma historinha de sempre. Os jogadores experientes que se destacaram nas divisões inferiores do Nacional. São reforços bons e baratos. Você viu ele jogando num torneio mais difícil do que o Carioca e mostraram algum potencial. O Brian, lateral esquerdo do CRB, Oliveira, zagueiro do Campinense e do Brasil de Pelotas, estava no elenco do Brasil de Pelotas quando o Botafogo jogou a segundona. Luiz Paulo, atacante da Aparecidense e do Sampaio Corrêa. O Patrick Vieira, que é um meio-campo que já teve passagem pelo Palmeiras, estava meio escondido em times menores, mas tem qualidade. E para mim a grande contratação, o meia Bruno Cozendei, revelado pelo Vasco, e que sempre mostrou qualidade, mas nunca arrebentou. Talvez seja agora, no Madureira, uma boa oportunidade de um ajudar o outro, né? São algumas apostas, né? Jogadores experientes, com alguns jogadores da base aí, eu não acho que o Madureira vai brilhar e fazer nada muito interessante, não. Abraço, gente. Bom Carioca. Obrigado, Léo. Baita do resumo. Obrigado pela participação. E amanhã você estará aqui no canal para tanto a live pós-jogo e também para o pré-jogo de Botafogo e Audax. Para fechar sobre os adversários do Botafogo, chamo meu amigo Juninho, do canal Machão da Gama. O que esperar do Vasco nesse estadual, Juninho? Fala TF, beleza? Juninho aqui do canal Machão da Gama. Saudações vascaínas aí para você e para todos os botafoguenses e torcedores de outros clubes que estão aqui assistindo o seu canal. Bom, expectativas do vascaíno para esse campeonato carioca. Cara, eu acho que o que resume essa expectativa do torcedor do Vasco, acho que a palavra é curiosidade. O torcedor está curioso para saber como o novo time do Vasco vai se comportar. Nesse início de campeonato carioca, o Vasco vai jogar com um time totalmente alternativo, aquele time que vai ter jogador ali que o torcedor nunca nem viu, não conhece, porque o time principal do Vasco viaja para os Estados Unidos, onde o Vasco vai realizar 2 amistosos, né? Um contra o River Plate e outro contra o Inter de Miami. Então, quem vai ficar aqui no Brasil para jogar as 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, inclusive o clássico contra o Botafogo, será um time completamente alternativo de jogadores que, nesse primeiro momento, não estão nos planos assim, né, do Maurício Barbieri, mas a garotada ali do Sub-20 e Sub-17. Então, né, nessas primeiras rodadas, é a curiosidade para saber como esses jogadores que buscam espaço e os jovens vão se comportar, e depois, quando o time voltar, que o Vasco começar para valer no campeonato estadual, é ver como essas novas peças vão se comportar dentro de campo, né? Eu acho assim, que pensando em título, é difícil pro Vasco, acho que o Vasco sai atrás dos outros 3 principais rivais, né? O Flamengo tem um time que todo mundo sabe da sua força, o Fluminense fez um ótimo campeonato brasileiro e manteve a equipe, o Botafogo, que passa um processo parecido com o do Vasco, mas o Botafogo já vem de uma temporada mais consolidada, né? Um time mais consolidado, e o Vasco está montando a sua equipe. Então acho que o Vasco sai atrás dos seus 3 principais rivais, mas o torcedor está aí curioso e esperançoso para essa temporada de 2023. O Vasco fez boas contratações, o Vasco gastando aí quase 100 milhões de reais em contratações. Algumas, os torcedores rivais podem falar, pô, pagou muito caro no Léo Pelé, pagou muito caro no Piton, enfim, mas é uma realidade que o Vasco não vivia, né? O Vasco até ano passado só contratava refúgio, jogador que não tinha espaço, jogador que estava sem contrato, jogador por empréstimo, e agora o Vasco vai no mercado e compra, né, os jogadores que ele quer. Então, assim, é uma nova realidade, o torcedor está muito curioso, mas eu acho que o Vasco vai demorar um tempinho ainda, né, para
para se adaptar, para criar uma cara, né? Isso não é da noite pro dia. E acho que o Campeonato Carioca vai servir muito para o Vasco utilizar ali como um laboratório mesmo, como testes pro que vale de verdade, né? Vamos ser sinceros aqui, com todo respeito ao Campeonato Carioca, mas eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo também pensa assim. O que vale de verdade é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então acho que o Carioca pro Vasco vai ser um grande laboratório para fazer uma temporada no Brasileirão tranquilo e quem sabe brigar ali na primeira página da tabela. No mais é isso, né? Mas Campeonato Carioca é aquilo, né, cara? Time grande, os times pequenos estão sempre mais enfraquecidos, cada vez mais enfraquecidos. Então provavelmente a semifinal vai ser Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Então, meu amigo, chegando na semifinal, é camisa contra camisa, torcida contra torcida, e aí não tem como, né? O torcedor começa a sonhar assim com o título. Eu vou ficando por aqui. Um abraço aí, TF, obrigado pelo convite, saudações e até a próxima. Obrigado, pessoal, valeu, vocês trouxeram aqui muitas informações relevantes a respeito do Campeonato Carioca. E sobre o Botafogo? Estrearemos com o time B, time A vai jogar ali intercalado até a 6ª rodada, e a gente tem que ter o Botafogo pensando primeiramente chegar entre os 4. E a partir do momento que você chega nas semifinais, aí, meus amigos, serão clássicos. E o Botafogo, se tiver no bom dia, o time estiver bem preparado, pode até mesmo ganhar essa competição. É difícil, impossível ganhar? Claro que não. Time para isso, Botafogo tem. Um time que ano passado fez jogos duros no Campeonato Brasileiro, um time que depois que teve as suas contratações conseguiu fazer e ter um nível técnico bem elevado, agora é conseguir mostrar isso dentro de campo e que o técnico Luiz Castro ele consiga, né, revezar o elenco, consiga rodar bem o elenco para que o Botafogo faça um grande ano de 2023. E o Campeonato Carioca é uma competição, não é daquelas que a gente mais quer vencer, mas que o Botafogo consiga, quem sabe, um título para abrir a temporada de 23. Tamo juntos, mais 2 vídeos aqui, assistam o canal do TF, é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Mais tarde, nossa Noite Alvinegra e já tivemos o giro de hoje. Beijo, tchau, tchau e fui! Fogo, valeu!